Glória a Deus, Deus maravilhoso. Vamos fazer o nosso estudo então, ler a palavra do Senhor. O intuito aqui não é, na verdade, estudar o livro de Apocalipse, né? Mas acaba sendo. Mas, em todo caso, é trazer para a nossa vida aquilo que a Bíblia nos dá, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus, ela não está aqui para ser um livro de referência, no sentido de que é muito bonito, é muito interessante. Ela está aqui como uma bússola. Deus ele poderia aparecer no céu para mim e para você e falar, ó, é assim, assim, assado. Mas você percebe, eu falei da teologia bíblica, né? A Bíblia vai ensinar que Deus tem prazer naqueles que buscam a Ele pela fé. Quando você busca a Deus pelas coisas que Ele pode te dar, na verdade você está buscando satisfazer a sua vontade, satisfazer a sua carne. Você, quando busca a Deus pelo que Ele pode te dar, você não está buscando Ele porque você ama Ele, porque você adora Ele. Quando você busca a Deus pela fé em Deus, você busca Ele em qualquer circunstância. Você busca Ele mesmo na adversidade. Você não vai olhar barreiras, você não vai enxergar fronteiras, você não vai enxergar nada que te impeça buscar a Deus. Amém? E a Bíblia ela tem esse contexto de nos ensinar o que agrada a Deus. E a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou então a palavra de Deus fala, se creres, verás a glória de Deus. Então você vai entender que a Bíblia, em todo tempo, ela não está querendo provar para você nada do que você não creia. Ela te mostra. E pela fé você vai alcançar. Amém? Então, como o livro é muito denso, eu acho que se eu pegar o livro para ler aqui, eu vou enfadar os irmãos. Eu separei algumas partes que eu acho que se destacam, mas não que outras não se destaquem, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, posta aí. Eu não vou parar para responder comentários ou para tirar dúvida, mesmo porque o tempo não permite, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Mas daí, na mesma postagem que foi feita a pergunta, eu coloco a resposta. Por quê? Para quem fez a pergunta tomar conhecimento da resposta e outra pessoa que viu a pergunta venha a ver a resposta. Amém? Então fique em paz, né? Glória a Deus. Você vai lembrar que nós lemos o capítulo, uma parte do capítulo 1, nós lemos o capítulo 2, capítulo 3. A ênfase desses 3 capítulos são as 7 cartas para as 7 igrejas. Na live da semana passada, nós falamos a respeito delas. Quem não viu e que tiver interesse, está no histórico do Facebook aí. Amém? Glória a Deus. E a princípio eu não queria trazer Apocalipse aqui para a nossa live. Por quê? Porque eu acho que se traz confronto de ideias, se traz controvérsia, o que um pensa, o que outro pensa, eu acho que acaba não sendo um culto, sendo mais um estudo, né? Mas eu busquei a direção do Senhor, pedi para o Senhor me trazer um texto para eu poder estar meditando aqui com os irmãos e não teve jeito, não adianta fugir. Não sei se os irmãos perceberam, acredito que perceberam, desde Romanos, desde os Coríntios, desde Atos, né? Desde Atos, a gente vem lendo a Bíblia numa sequência, né? Acabamos todos os livros do Novo Testamento, é lógico, partes, né? E agora chegamos no Apocalipse. A minha intenção, na verdade, era ir para Lucas, né? Para a gente fazer as lives em cima do Evangelho de Lucas. Mas eu senti como se me senti impelido a ler Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Vamos para o capítulo 4, em nome de Jesus? A visão do trono da majestade divina. É o título. Os 24 anciões e os 4 animais. Então, a partir de agora, o que o texto vai mostrar?
agora João não vai mais ver o que está acontecendo aqui na terra. João vai ser tirado da terra em espírito e a partir de agora ele começa a ter as visões que Deus mostra para ele fora do corpo dele. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: depois destas coisas, que foram faladas a respeito das 7 cartas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Aqui já começa as controvérsias. As controvérsias eu não digo, mas as dificuldades que eu encontro por aí. Eu vejo que as pessoas, quando vão ler a Bíblia, às vezes, por faltar a leitura, falta também o complemento. É lógico, se você pular o texto, você vai se perder. A palavra de Deus aqui está mostrando que Deus tirou João do nosso tempo. Quando Deus arrebata ele e fala: sobe aqui e mostrarei coisas que depois destas devem acontecer, então ele mostra a humanidade das 7 igrejas. E aí ele vai arrebatar João e tirar ele do tempo. Daí alguém pode dizer assim: mas como que pode fazer isso? É impossível, né? No sentido de que Deus não tem condições de mexer no tempo, Deus não tem condições de tirar a pessoa do tempo, do tempo presente. Então, o que eu quero que você entenda, dentro da teologia bíblica, dentro do contexto bíblico, não adianta você falar o que você acha, o que você pensa, o que você gosta de ouvir. Você tem que ouvir o que a Bíblia fala, senão você vai fugir totalmente do plano de Deus. Amém? Só para você ter uma ideia, eu separei 4 textos aqui que falam exatamente a respeito do tempo. E esses textos mostram o poder mostram que o tempo também obedece a Deus. O tempo está subordinado à ordem de Deus. Para mim e para você existe o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem já passou, o amanhã não nos pertence e o hoje é o que você pode exercer as suas atividades. Nós louvamos ao Senhor no começo do culto, nós oramos, já não dá para orar. Eu lembrei que eu tenho que orar por fulano e ciclano, eu faço outra oração, mas eu não coloco meus pedidos naquela oração, porque já passou. Mas Deus não, Deus ele mexe no tempo a hora que ele quiser, ele tem esse poder. Quer ver só um exemplo? Pouca gente consegue enxergar isso no texto, mas eu acredito que se você tiver condições de entender o que o texto está falando, isso abre a nossa mente. Por exemplo, a respeito do tempo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Às vezes a gente não para pensar o que Deus criou primeiro. O texto fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você perguntar, quase 100% das pessoas vão falar assim: primeiro Deus criou os céus. Talvez alguém diga: Deus criou a terra junto com os céus. Mas não dá para falar que criou a terra depois os céus, né? Não pelo versículo 1. Amém? Glória a Deus. Mas o que primeiro o texto nos diz, ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que o texto está falando? Você vai entender pelo ensinamento bíblico que Deus ele é eterno. Deus existe de eternidade em eternidade. Deus nunca foi criado. Então, assim como Deus é eterno, o tempo não... A gente poderia entender que o tempo é eterno. Só que o que Deus está falando assim, quando Deus foi criar todas as coisas, Deus colocou um ponto inicial. A partir de aqui é o começo de tudo. Então, aqui Deus está criando tempo. Esse tempo que a gente conhece de 24 horas, que é o que foi aceito pela humanidade, né? Esse tempo de 24 horas. Então, quando Deus começa a criação, antes de criar as coisas, ele prende toda a sua criação dentro do tempo. Só que daí, lá em Josué capítulo 10, versículo 13, há uma batalha e Josué vai tentar batalhar e
destruir os inimigos, e ele faz uma oração pedindo para que Deus pare o sol. Daí Josué capítulo 10, versículo 13 diz assim: e o sol se deteve, o sol ficou parado, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Glória a Deus. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase o dia inteiro. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que Deus parou o tempo. Alguém pode discutir, eu acredito nisso, eu não acredito. Mas é o que eu falei no começo. A Bíblia está falando que Deus tem esse poder. Se você não quiser acreditar, você não acredita, mas a Bíblia está falando, Deus tem o poder de parar o tempo. É isso que a Bíblia quer dizer. Ela não está falando para você, você tem que acreditar nisso. O acreditar vem pela fé, né? Lá em Isaías capítulo 38, versículo 8, a palavra diz que o rei ele precisava de um sinal de que Deus, né, estava agindo a favor dele. Daí ele pediu um sinal e Deus fez um sinal. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus. Aqui o que a palavra de Deus fala? Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aqui, primeiro Deus parou o tempo, né? Deus cria o tempo, lá em Gênesis 1. Lá em Josué 10, 13, Deus para o tempo. E aqui em Isaías 38, 8, ele volta ao tempo. O sol já tinha passado por aqui, daí Deus fez o sol voltar, ou seja, aqueles 10, antigamente era aquele relógio de sol, né? Aqueles 10 graus que o sol já tinha passado, ele voltou. Então Deus criou o tempo, Deus parou o tempo e Deus voltou o tempo. E aqui Mateus 24, 22 é o quarto exemplo. Mateus capítulo 24, versículo 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, o que significa abreviar? Deus acelerou o tempo da perseguição, o tempo da tribulação, ele fez o tempo acelerar. Porque a palavra de Deus diz: se aquele tempo não fosse abreviado, nem uma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aí vai entrar em outra questão, em outra, como que eu posso dizer? Em outra polêmica. Glória a Deus. E daí a gente não vai sair daqui se a gente continuar, né? Glória a Deus. Mas o que a igreja tem que entender aqui nessa questão? Só um momento, deixa eu ver aqui. Para você está normal aí? Para mim o vídeo está dizendo que está fora do ar, mas eu vou continuar. Amém? Vou continuar do mesmo jeito. Então, Deus pega João e fala: sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Então, Deus tira João do nosso tempo e leva para ele para o tempo de Deus, para o tempo do céu. Que tempo do céu é esse? O tempo que não prende Deus, porque o tempo não pode prender Deus. Coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Então Deus tira João do nosso... Pronto. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que para mostrar as visões que Deus vai mostrar no Apocalipse, Deus precisa pegar o João e colocar João em outro contexto. Daí falou assim, com a voz de trombeta, começou a falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Deus vai mostrar várias coisas do futuro para João. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem que é esse um assentado sobre o trono? João, ele viu o próprio Deus no trono. Lógico que ele não viu Deus como ele é, porque é proibido o ser humano, na nossa carne, ver Deus como ele é. A gente vai conhecer ele quando vier o arrebatamento, amém?
E o que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe e a de sardônica. Então ele tinha uma aparência assim de brilho. Você não vai saber qual é a pedra que ele está falando aqui, mas é a beleza, o brilho, que a aparência de Deus transcende. Glória a Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos. Esses 24 tronos representam as 12 tribos de Israel, os 12 anciãos das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Amém? Aquilo que eu falei no começo, são pessoas que têm divergência, pessoas que falam, não representa e tal, mas eu não vou falar aqui, discutir teorias, porque eu acho que não convém. Glória a Deus. Amém? E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Daí ele fala, aquele louvor que nós louvamos primeiro, cita essa passagem aqui, ó. Louvores, honra, glória. Daí ela fala dos trovões, dos relâmpagos. E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Daí ele via aqui, ó, e vi diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. Pessoas vão falar, ou pode ser o mar representando pessoas, ou pode ser o mar de fundição, que era uma bacia gigante que tinha no templo de Salomão. Eu acredito que seja essa bacia gigante, porque o templo tem muitas coisas que eram semelhantes ao que há no céu, né? Pelo menos o que se entende. Glória a Deus. E tinha 4 seres em volta do trono, e eram em forma de animais, sendo que um desses 4 era em forma de homem. E olha o que esses 4 seres faziam em volta do trono de Deus. Eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aleluias, o Todo-Poderoso, glória a Deus, que era, que é e que há de vir. Então, esses 4 seres vivos que estavam ao entorno do trono de Deus, ficavam glorificando, exaltando o nome dele o tempo todo. Ficava cantando hinos de louvor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir, aleluias. E quando esses 4 seres glorificavam a Deus, aqueles 24 anciões que representam as 12 tribos, e são os 12 apóstolos, ou representam os 12 apóstolos, eles se colocavam de joelho e lançavam a coroa que eles tinham na cabeça, glória a Deus, aleluias, diante de Deus. Isso aqui é mais uma das lições que a gente tem que tirar para a nossa vida. Tanto os 4 seres viventes, quanto os anciãos, eles adoram o Senhor 24 horas por dia. Nós, pela fé, cremos, glória a Deus, que o Senhor Deus, Ele é Deus de eternidade e eternidade, aleluia. Então, o que você tem que entender, você que tem fé em Deus, você que glorifica a Deus, você que dedica a sua vida a Deus, você que fala com Deus, você que sonha em abraçar Deus, como a palavra de Deus diz, naquele dia nós o adoraremos como Ele é, nós o veremos como Ele é, glória a Deus, aleluias. Então, quando você percebe que os 24 anciãos passam 24 horas dando honras, glórias e louvores a Deus, quem somos nós para não fazer a mesma coisa, amém? Então, nós pregamos isso, né? Nós não devemos adorar Deus só na igreja. Você vai na igreja, parece que é aquela santidade, aquele silêncio, aquela reverência. Saiu da porta para fora, parece que muda tudo. Posso fazer qualquer coisa, eu posso tudo, não é nada. Então, será que será que Deus merece ser louvado 24 horas?
Será que Deus merece ser exaltado, ser adorado, honrado 24 horas? O que esse texto vem trazer para mim e para você? Daí ele fala, digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Olha por que nós glorificamos a Deus. Não é pelo simples fato de ele ser Deus, é pelo fato de ele ter criado, olha o poder, é pelo poder dele. Fala uma pessoa, um ser que criou tudo que existe, imagina o poder desse ser. O que ele pode fazer dentro da minha vida, o que ele pode fazer dentro da sua vida. Então, aí eu te convido a meditar. Compensa 24 horas por dia você pensar em agradar a Deus. Que a gente pensa às vezes que adorar a Deus é cantar hino, é falar glória a Deus. Mas a maior adoração que nós podemos prestar a Deus é o nosso sacrifício. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Se abster do pecado, se abster do mundo, se abster das coisas que o mundo te oferece. Porque o mundo quer que você ande no meio da bagunça, que você ande de qualquer jeito. E Deus? Porque Deus criou você, a palavra de Deus fala que nós fomos feitos para sermos templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, ele vem habitar dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Lá no capítulo 5, eu vi na direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Daí agora começa uma das partes mais disputada aí no mundo das teorias, aí no mundo da teologia, né? Mas eu não vou entrar em questões aqui, porque eu acredito que mais complica do que ajuda. Glória a Deus. E olha só, o que a palavra de Deus vai nos ensinar. E vi na mão direita do que estava sentado no trono, ou seja, na mão do Deus Pai Todo-Poderoso. No credo apostólico você não diz, creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no seu Filho Jesus. Então, aqui está falando do Pai, né? Deus Pai. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Santa Trindade. Amém? E vi a destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Daí eu vou resumindo, tá bom? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir, nem olhar para o livro. Imagina agora, a pessoa pode falar assim, era um livro mesmo. Ninguém vai discutir, porque está escrito que é um livro. Mas você pode entender assim, é algo que ele viu e ele falou, é um livro, mas ele não tinha palavras para explicar o que era. Só que era uma coisa tão poderosa, era uma coisa tão maravilhosa, que a palavra de Deus fala que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode sequer olhar para esse livro, ou para esse objeto. E esse livro ele é escrito por dentro e por fora, e ele tem 7 selos. Daí o anjo pergunta para João, lembra que João está arrebatado em espírito lá no céu, né? Glória a Deus. Daí o anjo pergunta para João, quem que é digno de abrir esse livro? E ele não acha ninguém digno de abrir o livro. Daí ele começa a chorar que nem uma criança. Eu penso que esse choro dele dá a entender que o sucesso da criação de Deus, ou a destruição, ou a catástrofe da criação de Deus, tem a ver com o poder de abrir esse livro. Como se fosse assim. Por que ele começou a chorar? Pelo motivo de não ter ninguém digno de abrir o livro, ou de ler o livro, ou sequer olhar para o livro, se é que fosse um livro, ou o que quer que seja, porque não tinha ninguém capaz de abrir, ia acontecer uma catástrofe, ia morrer todo mundo, ia destruir tudo, e ia ser a perdição total. Então eu penso que é por isso que João começa a chorar, porque era o fim de tudo. Só que daí o anjo chega para ele e fala assim,
um dos anciões chega para ele e diz assim: não chores mais, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Glória a Deus, aleluias. Quem que é, glória a Deus, o leão da tribo de Judá? Quem que é a raiz de Davi, o descendente de Davi? Quem é que venceu? Daí ele fala: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 24 anciões, um cordeiro que havia sido morto. Amém? Quem que é esse que venceu? Porque ele fala: não chores porque o cordeiro venceu. Esse leão da tribo de Judá, o descendente de Davi que venceu para abrir o livro, é esse mesmo cordeiro. É o nosso Senhor Jesus de Nazaré, glória a Deus. Então, quando você adora a Jesus, quando você se entrega a Jesus, quando você levanta a mão para o céu e escolhe Jesus para ser o seu Senhor e o seu Deus, você já sabe de antemão que você está escolhendo ficar do lado do vencedor. Quando João chora, ele está olhando assim e fala: acabou tudo, não tem mais jeito. Sabe aquele filme que você vai assistir, parece que o mocinho vai morrer no final e você fica revoltado? Daí de repente o mocinho aparece acordando, ressuscitando das cinzas, e ele vence no final do filme e você sai orgulhoso do filme, como se você tivesse vencido. Então o ancião fala para João: eis o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. E a palavra de Deus fala que com o seu sangue ele comprou homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. O que significa isso? Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, quando o Senhor Jesus vier arrebatar vier buscar os salvos, né? Então, o que você vai encontrar lá? O que você vai ver lá naquele dia? Você vai ver gente de todos os lugares da terra, de todas as épocas, de todos os períodos. Glória a Deus, aleluias. E não é só isso, né? Tem um hino que fala assim, ó: lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Então, lá você vai ver aqueles que se foram. Aí eu vou poder ver minha mãe de novo. Oh, meu Deus do céu, o apóstolo Paulo fala assim, ó: se tudo que a gente diz for mentira, nós somos os piores dos miseráveis. Por que ele quer dizer isso? Porque a gente deixa de viver as coisas, entre aspas, né? Nós deixamos de viver as coisas boas do mundo. Por que coisas boas do mundo que eu digo? Você quer não, as coisas que nós deixamos de fazer, nós não deixamos de fazer porque elas são ruins. Nós deixamos de fazer porque nós preferimos nos santificar para Deus. Mas é gostoso. Então, você briga com a sua carne para não fazer as coisas que a carne quer fazer, para você agradar a Deus. Mas por que esse sacrifício? Para a gente se encontrar lá na glória. Para nós nos encontrarmos lá no céu, diante do trono de Deus. Amém? E para o nosso Deus, Ele fez os salvos, essas pessoas que foram salvas. Para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Glória a Deus. E então o destino nosso qual que é? É reinar com Deus.
Nosso destino qual que é? É passar a eternidade com Deus. Então a gente já está indo para o final. Ouvir toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer. Daí todo ser vivo começa a dizer: ao que está sentado sobre trono e ao Cordeiro. Então ele está falando do Deus Pai e do Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honras e glórias e poder para todos sempre. E os quatro seres e os anciãos e todos os anjos diziam: amém, glória a Deus, amém. Então eu te convido a fazer igual os quatro seres, aos 24 anciões, aos anjos. Eu te convido a adorar a Deus 24 horas por dia. Se você tiver condições de tomar essa decisão, aleluias, e buscar a Deus todos os dias da sua vida, você naquele dia vai estar lá também junto comigo. Eu quero estar lá. E eu creio que eu estarei lá, em nome de Jesus. Eu me esforço muito para estar lá. E tenho que fazer muita força nesse mundo que a gente vive. Porque se você não esforçar, você não consegue santificar. Amém? E a palavra de Deus, ela fala nas cartas que nós lemos, toda a carta acaba com esse verso: ao que vencer, lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. O que é a coroa da vida? É a vida eterna. Amém? Ao que vencer, Deus dará a vida eterna. E se eu puder viver a vida eterna, cada um perdeu, não, um parente, alguém, né, que você tem saudade. Eu vou colocar esse hino aqui, amém? Para a gente louvá-lo agora no final. É maravilhoso. Se eu achar. Glória a Deus. Daí, se você quiser, deixa eu colocar Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou achando, peraí. Vou pôr na Voz da Verdade. Não. Peraí. Agora foi. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Eu vou deixar aqui um verso só para aguçar. Acredito que Deus vai motivar essa live no estudo contínuo do Apocalipse. Se for, né? Glória a Deus. Lá no capítulo 6, daí isso vai ficar para a semana que vem, amém? Lá no capítulo 6, começa a abertura dos selos. Lembra que eu falei que esse livro, que era uma forma de rolo, né, tinha 7 selos? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê, chamando João para ver.
Daí João começa a falar: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Daí algumas pessoas pensam que é Jesus isso aqui. Tem gente que fala que não sabe o que é esse cavalo branco, alguma ordem. Esse cavalo branco aqui, ele simboliza, porque é símbolo, né? Ele fala por símbolos, né? Esse cavalo branco aqui, ele representa o Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor está se mantendo em pé por ação do Espírito Santo de Deus. Quem levar somente lá no Evangelho, daí vai lembrar que Jesus disse para os apóstolos: Eu vou, mas vos enviarei o meu Espírito, ou o mesmo Espírito. Daí quem for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai ver sobre o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E aí aqueles 120 que estavam reunidos numa sala começam a falar em línguas, como que línguas repartidas, que são as línguas estranhas que nós pentecostais cremos. Então, aqui começa a igreja do Senhor, amém? Mas aí deixa para o próximo capítulo.